nos somas da vida, né? Tá entendendo? Nas várias ilusões que a vida traz, né? Ou verdades, né? Dependendo do ponto de vista que você veja, né? Quem sabe seja um campo de refúgio, seja sua verdade, ou seja apenas ilusões, né? O, o interessante também, eu aqui estou criando, estou falando por cima, não tem um roteiro, não vou editar nem nada, eu vou falando o que eu vou lembrando de acordo, né? O interessante também que esse livro traz é que o John, por ele ser diferente, né, o John Selvagem, que era um indígena, né, que nasceu filho da Linda, né, que foram lá para esse Novo México, essa tribo lá, que Bernard e Lenina foram para lá, né, aí acabaram trazendo ele para essa sociedade, né. O bom que o diferente às vezes às vezes a sociedade trata o John como diferente, né? E o John também trata eles como diferente porque é aquela velha história. Se você desenhar um 6 aqui, se eu desenhar um 6 para mim, para você do outro lado vai estar um 9, né? O John ele acaba tendo um fim assim meio trágico, né? Porque a galera zombava, tá entendendo? Fazia muito bullying. E ele era tipo uma espécie de atração, porque no filme ele se martirizava, tá entendendo? Ele tinha desejos, anseios, e ele não queria tomar o soma, você tá entendendo? Aí ele acaba não aguentando a pressão e acaba se suicidando, tá entendendo? Muita gente parava para ver o soma, porque era algo diferente, aquilo ali eles não existia naquela sociedade, aquela liberdade, aquele pensamento que o John trazia, o selvagem, tá entendendo? Aí o Bernard Marx, ele para de tomar o soma por algum motivo. Aí ele vai percebendo que, tipo assim, ele vai percebendo os dois lados da vida, né? Coisa que o John não conseguiu ver essa outra sociedade e essa sociedade não conseguiu entender no John. O Bernard, ele conseguiu perceber, ele conseguiu sentir anseio, conseguiu sentir dores, tristezas, né? Prazeres e tal, não sei o que, sem tomar o soma. Coisa que o outro lado da sociedade não conseguia ver, tá entendendo? Era tipo um mar de ilusão, tá entendendo? Eles eram condicionados. Era tipo uma sociedade que dava liberdade, mas ao mesmo tempo essas pessoas não tinham uma liberdade, uma vez que as pessoas eram fabricadas e essas pessoas não nasciam de acordo, tipo assim, nasciam, não, elas eram condicionadas. Por exemplo, algumas pessoas iriam nascer como alfas, gamas, betas e Y, que era a classe mais baixa, e mesmo assim, esse Y, eles eram obrigados a aceitar, você nasceu assim, eles não questionavam, tá entendendo? Era uma sociedade que não questionava, tudo resolvia através do soma, tá entendendo? E era uma sociedade, não posso dizer se era feliz ou se era, vai do ponto de vista de cada um, né? Eu não vou poder, tipo assim, eu vou querer fazer uma obra citando a obra, né? Talvez lá no fim eu consiga dar uma opinião, né? Mas no momento é isso aí, era uma sociedade, o livro retrata uma sociedade feliz, porque não tinha tristeza, não tinha morte, não tinha homicídios, tá entendendo? As crianças, quando dormiam, elas ouviam frases, né, que livros, artes, culturas, filosofias, áreas de humanas eram tidos como coisas macabras para essa sociedade, uma vez que estas disciplinas, estes conhecimentos traziam uma libertação. Por isso que eu digo, será que essa sociedade era livre? Tá entendendo? Uma vez que esta sociedade escondia os livros, as áreas de humanas, filosofias, histórias, tá entendendo? Por quê? Porque tem uma frase que diz que o governo ou os governos não dão conhecimento porque o conhecimento liberta o povo, né? É bem comum, né, essa frase. Então, assim, inclusive o John, por ele ter nascido nessa sociedade aí, ele se inspira muito nos livros de Hitler, Shakespeare, tá entendendo? Coisa que era, coisa que era tipo
tipo incomum, né? Era algo como errado, tá entendendo? As pessoas não se ligavam para estudo, para o estudo só o científico, né? Para essa área de humanas que eu falo, né? Artes, filosofias, sociologia, história, né? Tá entendendo? Eles zombavam do John por ele ter. E o John por ele ser. Olha a contradição, né? Por ele ser um índio, por ele ser um selvagem, né? Por ele ser uma pessoa tido como minoria, né? Todos queriam rebaixar e dizia que ele não tinha é, é, etiquetas, que ele não era letrado, né? Uma coisa que não tem nada a ver, né? Às vezes a gente tem o ar e a capacidade de julgar outras pessoas, né? E às vezes até acredita que aquela pessoa que era pobre, humilde, negra, não sei o que, não pode chegar a lugar nenhum, né? É errado, tá entendendo? Qualquer pessoa pode chegar a qualquer lugar. Sei que, primeiramente, a pessoa às vezes não nasce numa família bom, né? Às vezes as condições precárias, né, do estado, da sociedade, do contexto que ele tá, que este indivíduo está inserido, né? Tá entendendo? A educação do país, daquele lugar, né? Entre outros fatores, né? Tá entendendo? O livro é bastante interessante, eu gostei bastante por ele se tratar de coisas bem. Você vê que inseminação artificial nos anos 30, né? Coisa que eu acho que ela veio acontecer mesmo décadas depois, né? As mulheres naquele tempo, 15, 16, 17 anos, casavam e pronto. Os homens saíam para trabalhar, os homens saíam para a guerra, as mulheres em casa, não sei o que. Hoje em dia a gente consegue ver uma certa libertação das mulheres, né? Coisa que talvez na década de 30 causou até um certo espanto, né? É... Enfim, eu acho que é isso, tá entendendo? O livro, eu estou apenas narrando o livro, né? Não vou citar comentários meus, porque ou o que eu penso, porque pode até lhe atrapalhar, né? Algumas pessoas vão pesquisar, né? Vão ler esse livro aí do Huxley, porque nas faculdades que irão fazer, né, de letras, português ou inglês, tá entendendo? Eu gostei bastante, viu? Gostei bastante. Ah, e outra coisa, este livro, ele influenciou muitos livros aí, como Fahrenheit 451, né, que veio depois, em 1900 e alguma coisa, 60 e alguma coisa, né? Veio também em 1984, que é do George Orwell, né? Alguma coisa assim, tá entendendo? E muitos dessas, tipo Matrix, né? Tipo esses livros, vídeos, seriados que a gente consegue ver hoje, tem um pouquinho do Huxley, né? Tem um pouquinho do Huxley. Por mais que eles não falem, por mais que eles. Mas tu vê que isso aí começou com ele, né? Ele praticamente foi o pioneiro, né? Tá entendendo? Se existiu ou outros antes de Huxley, é, infelizmente não chegaram ou não alcançaram tais patamares como o Huxley, né? Que é doido, é massa demais, é. Vocês pesquisem aí, galera que não leu ou que tá vendo esse vídeo aqui no meu canal, Roninho dos Teclados, seresteiro aqui de Limoeiro do Norte, Ceará. Depois se vocês vejam aí, bastante interessante aí. Sim, também esse livro também, ele tem umas curiosidades, assim como os nomes que eu citei, né, das pessoas, Bernard Marx, Karl Marx, né, Lenina, do Lenin, né, é, do Watson, né, tem o Bonaparte, né, tem o Ford, né, do Fordismo, que é do Henry Ford, que teve aquela crise lá dos Estados Unidos em 1929, né, a grande crise, né, que a gente via nos colégios de ensino médio, né, e tal. E ele fala também tipo de uma sociedade que controla, né, de um governo único, né, tá entendendo? Coisa que os governos de ditadura de direita, né, queriam, né, unificar, ou como de esquerda, né, também, que a gente vê muitos governos de esquerda ainda, né, como da Coreia do Norte, né, a gente vê aqui pertinho
do Maduro, né, na Venezuela. A gente vê lá na China, que começou em 1949 com Mao Tse Tung, né, que se perdura até hoje, né. A gente vê a Revolução Cubana, né, que teve Raul Castro, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara em 1959, que também se perdura como um governo único lá em Cuba, né? E deixa eu ver mais o que. A União Soviética também teve, né? E não é só de hoje isso aí, né? A gente viu com Hitler, né? Lá na Segunda Guerra Mundial, né? A gente viu o Império Romano antes também. Eu não tô criticando a esquerda, nem direita, nem quem apoia qualquer dessas coisas. Eu estou só falando que a sociedade que ele implantou ali sempre houve, né? Você vê que o Império Romano, os impérios fenícios, babilônicos, né? O Império Egípcio, né? Que naquele tempo tinha um... Tá entendendo? O homem sempre teve esse poder de dominar, né? Até criar, tipo assim, decidir quem vai nascer, quem vai morrer. Quem nunca viu isso, né? Quem nunca pegou um livro de história e não se deparou com essa pergunta, né? As pessoas, alguns são condicionados a comandarem, a estarem em tais patamares como outros. Não, vocês vão ser a classe, vocês vão ser isso, vocês vão ser aquilo. O livro é bastante interessante. Galera, tem muita coisa assim que eu quero falar, mas o vídeo tá longo e talvez quase nem publique no Facebook, né, por ele ser longo. E não é somente essas ideias que o livro traz. O livro traz mais coisas ainda, tá entendendo? Trazem mais coisas ainda, porque um livro é sei lá, 160, 170 páginas, sei lá, 130, 140, é um livro bastante grande, tá entendendo? Mas bastante interessante, viu? Bastante interessante. Se a gente fosse falar, se eu fosse ficar aqui para relembrar o que eu vi, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que vem na mente, a gente ia parar mesmo assim para falar, tá entendendo? Então, se vocês pesquisem, um abração, fiquem todos com Deus. Rony dos Teclados, diretamente de Lima do Norte, falando um pouquinho do livro Admirável Mundo Novo, que tem até aquela música do Zé Ramalho, né? Que é Admirável Gado Novo, né? Tem a música da Pitty, né? Admirável Chip Novo. Esse livro é fantástico. Depois dele, tu vê que a história, tu vê que se encaixam bastantes personagens, tu vê governos ali, você imagina governos de direita, de esquerda, tá entendendo? Você vê música sendo influenciada por esse livro, você vê programas como tipo Big Brother. Se você for ver, em 1984 o cara já falava sobre isto, né? Não é o Huxley, é outro rapaz, é George Orwell, alguma coisa assim. Eu não li ainda, né? Mas eu tenho já ouvi praticamente o necessário assim para mim entender sobre isso. Aí vocês pesquisem aí, influenciou também Fahrenheit, seriados, né? Tá entendendo? Cara, filé, filé, viu? Boa tarde, fiquem com Deus. Abração do Roninho dos Teclados, diretamente de Lima do Norte. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Obrigado.